Confortável fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, todas as raças de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxilie a ter vislumbre, nos auxilie a ter insights, a ter compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Então, antes de iniciar, vamos responder as perguntas da semana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, dia 10. Aí a pessoa pergunta, né? Ela faz um comentário a partir do ponto de vista do comentário da página 115, onde a vida, como observamos, é um sonho na qual nascemos e morremos, e ao longo dessa existência sonhamos quando estamos no estado de sonhos e ocupamos diferentes corpos. Nesse sonho ocorre sem interrupções, outro infinitas cadeias de sonhos, um dentro do outro, nas quais um novo mundo surge com uma nova consciência e roupagem, enquanto a realização do ser não for realizada. Aí a pessoa continua, né? Então ela fala: analisando a partir do ponto de vista do eu real, será possível sustentar uma visão de que a sucessão de vidas apresentada no contexto acima é mesmo que reencarnação e que o conceito do karma é plausível de aplicação? Dentro do meu entendimento, sim, totalmente, né? O que ele está falando ali é de uma outra forma, né? São as reencarnações, e cada vez que você reencarna, o karma é que faz o renascer, né? É a própria energia do karma que cria um novo corpo e que nos coloca na roda de samsara, né? Ou na roda da vida novamente, né? Aí continuando, né? Por definição, o corpo-mente pertence ao pensamento eu, e esse corpo é abrangente de quatro subcorpos, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo mental, emocional, corpo emocional e o corpo mental intelectual, né? Observando que o corpo búdico não entra nessa relação, uma vez que ele está fora do âmbito do ego, podemos afirmar ainda que a mente existe porque existe o corpo e que a mente existe porque existe os pensamentos e vice-versa. Aí ele continua: considerando afirmações acima, podemos concluir que as fontes do pensamento estariam apenas num desses corpos. Outra, nos estudos de autoinvestigação consta que todos os pensamentos emanam da consciência. Portanto, nessa afirmação é plausível de conclusão de que as fontes do pensamento seriam da própria consciência. Sendo assim, essa afirmação não estaria contraditória com relação à pergunta anterior, uma vez que a consciência abarca mente e corpo? Tá, vamos responder esse daqui de uma forma que todos consigam entender, né? O que talvez a pessoa fez a pergunta, porque aí o que que é importante é você discriminar, né? Ou entender o que que é cada corpo desse e como isso acontece, né? Dentro da visão, né? Dos Vedas, né? Ou Vedântica, ou essa visão da Índia nossa aqui que a gente vem estudando, seja ela as várias possibilidades. É, a, o Atman, né, ou a consciência pura, quando se manifesta, ele vai, ele vai se manifestar dentro dessas realidades nossas existentes aqui, né? Dentro do mundo, vamos falar assim para ficar mais fácil, né? A primeira manifestação é aquilo que chama Budi, né? O corpo causal. Mas essa Budi, ela já vai, a hora que ela nasce, a hora que ela surge, que é a projeção, né, do próprio Atman,
essa Budi ela se divide em duas partes ao mesmo tempo, né? E continua sendo Budi, né? Que é o sentido de eu, né? Eu sou, e a mente, né? Aquilo que a gente chama mente, com memória, né? Intelecto e todas essas coisas, esses fluxos aí de pensamento. Então, essa Budi, ela é também, né? Esse eu, esse sentido de eu, tá na Budi, é o eu puro que a gente chama, né? Não o eu transcendente Atma, mas o eu que já está na origem, né? Por isso aquela busca da autoindagação, quem sou eu? Pelo menos chegar nessa fonte aonde está o eu puro, né? Aonde está o primeiro eu. E tudo surge desse eu, né? Desse sentido de eu. Todos os outros pensamentos vai surgir desse eu aí, né? Óbvio que vai formando aquilo que a gente vai chamar de corpo causal e toda a energia kármica, né? Kármica fica esquisito, né? Toda a energia do karma, né? Ou todas as memórias, reminiscências de outras vidas, dessa vida, vai ficar circulando ali em torno desse núcleo, né? E aí, paulatinamente, conforme as encarnações vai vindo, e de acordo também de todas essas forças da natureza e do próprio eu divino transcendente de cada ser, esses karmas vão sendo trabalhados, né? Então, a consciência, essa consciência eu sou, é, ela é parte, né? É um reflexo desse eu transcendente, esse eu que transcende a própria mente, transcende a própria Budi. Então, dentro dessa manifestação, esse eu sou, né? Então, mas só que esse eu sou ele continua a projeção dele por esses corpos mais densos, né? Que é o corpo físico etérico e o corpo astral e essa mente empírica, né? E aí que forma um outro núcleo, que esse daí é o núcleo que a gente vai chamar de núcleo da personalidade, ou eu psíquico, que é formado com todos esses daí. Mas o sentido do eu, né? Todo mundo tem esse sentido, né? Todo mundo fala eu, né? Quando fala eu, você se reconhece como sendo eu, né? Eu, cada um, né? E isso é inerente a cada ser humano que está existindo, em qualquer nível, né? Por isso que o Ramana falava, não tem nada mais fácil do que isso. Segura esse eu, né? Segura esse sentido de eu, né? E vai buscando a origem desse eu, que o eu real se revela. Por quê? Porque esse eu sou, né? É um reflexo, né? É um raiozinho, é uma centelha desse eu real, verdadeiro, transcendente, que a gente pode chamar de espírito, né? É aquilo que transcende a própria mente, ou eu real, ou eu imanente, aí cada um pode ver do jeito que quiser, né? O nome, né? A nomenclatura fica a questão de gosto, né? Então, eu não vejo contradição nenhuma, né? Então, aqui a pessoa pergunta, estaria contraditória, né? Então, eu não vejo contradição se você seguir essa linha de raciocínio, né? De que a consciência maior se projeta, né? Através da Budi, e a Budi, ao ser projetada, automaticamente ela se divide em duas partes, né? Forma de falar, né? Ela emana duas partes, aquilo que a gente vai chamar de mente e o sentido de eu, né? E é tudo isso é esse conjunto egóico que a gente vai chamar, né? De manifestação dentro desse mundo tridimensional aqui. Espero ter respondido. Se não ficou claro, depois é, conversa comigo ou me manda outra pergunta em cima de tudo isso que foi falado. Então tá, vamos dar sequência aqui no livro, né? Do Anandamai. An- Anamalai, desculpa, Anandamai. Agora eu estou com Anandamai na cabeça. Anandamai é, é uma outra, é uma outra maestra lá da Índia. Então, vamos estar aqui na página 131, já vamos direto para a pergunta aqui. Quem estiver acompanhando aí pelo livro. A pessoa pergunta: Você disse que por servir a um Yanani, pode-se receber seus méritos, não usados como uma benção.
Não é necessário que o próprio indivíduo tenha seus próprios méritos para ter a oportunidade de encontrar um Yanani, ou seja, um sábio, né, um ser iluminado, e servi-lo. Não é apenas uma, ou é apenas uma questão de boa sorte? A Namalai vai responder. Essa pergunta aqui é importante, né? Na minha visão, é muito importante. Ele vai responder, sim. Tá, mas antes vamos entender a pergunta, né? O que que a pessoa está perguntando, né? Ela está dizendo que servir um Yanani, né? Servir um guru, né? Você estar à disposição de um guru verdadeiro, isso te traz mérito, né? Isso te auxilia na sua busca, isso te auxilia na autorrealização. E isso é verdadeiro. O Ramana fala isso também, confirma isso várias vezes, em vários momentos ele confirma isso. É nos escritos que foram deixados, né? Óbvio, né? Aí a pessoa pergunta, mas não é necessário que as pessoas. Então, mas para você poder servir um Yanani, encontrar um mestre verdadeiro, você tem que ter méritos, né? Não é questão de sorte, não é, né? Isso aqui não é questão de sorte, não. Você já tem que ter mérito suficiente para poder achar um guru verdadeiro ou um mestre verdadeiro e esse mestre te aceitar ainda como um aprendiz, né? Tudo isso é mérito, né? Essa é a minha visão também, mas vamos aqui ver o que o Annamalai vai responder. Ele fala assim: um dos nossos santos escreveu um verso com esse propósito. Aqueles que acumularam méritos em muitas vidas, aqueles que purificaram suas mentes em. A luz está apagada aqui de novo. Espera um pouquinho, gente. Fica difícil de ler, né? Aqueles que acumularam méritos em muitas vidas, aqueles que purificaram suas mentes em alguma proporção, aqueles que fizeram um grande esforço espiritual ao longo de muitas vidas, esse tipo de almas virtuosas obterão associação com o guru realizado e, por sua graça, conseguirão realizar a verdade, né? É um facilitador, né? Se você consegue realmente estar na presença de um ser iluminado, isso é um facilitador gigante, né? Mas o esforço às vezes é necessário, porque vai depender de todas as suas bagagens anterior também, né? Se você quiser manter-se aquecido, você tem que ficar próximo ao fogo. Se quiser água, precisa dirigir a um poço. Ele vai explicando, né? Se você quiser graça para realizar o eu real, precisa ir até um Yanani, né? Bhagavan às vezes citavam versos do Kaivalya Lavanieta, que diz: os imemoriáveis Vedas declaram que a devoção unificada a um sábio santo não somente agrada a Brahman, Vishnu e Shiva simultaneamente, mas assegura também a recompensa de todos os rituais védicos e, por fim, a libertação dos ciclos de nascimento, né? Tá. Mas isso também não quer dizer, isso vai depender muito do estágio que você, né, que aquela alma, que aquele espírito, que aquele ser chega também junto a um sábio ou um guru iluminado, né? Porque nem todos se iluminam naquela mesma vida, né? Isso é fato, né? O próprio Ramana fala disso, tinha um dos discípulos dele, agora que eu não me lembro, mas era um dos bastante, bastante influente dentro daquele meio ali do Ramana, né? E aí, quando ele fez a passagem, aí o pessoal pergunta para ele, ele se libertou? Aí o Ramana fala, como poderia? As reminiscências dele eram muito fortes, né? Ou seja, todas as predisposições de vidas passadas eram muito fortes ainda. Então, ele não se libertou. Mas óbvio, né, que a uma próxima vez que ele reencarnar, a chance aumenta 500 vezes, né? Depois da minha primeira tentativa de fuga, nunca mais deixei o Bhagavan. Nunca fui a outro lugar para fazer as minhas práticas espirituais, apenas escutei o que o meu guru me disse e executei suas instruções da melhor maneira que pude, né? Então, um dia no hall, Bhagavan se virou para mim e disse: seus karmas terminaram. Olha que bonito, hein? Seus karmas terminaram.
Eu tive essa grande oportunidade de me entregar a um guru como o Bhagavan, confiar nele, servi-lo. E isso não aconteceu através dos meus próprios esforços. Esse tipo de coisa acontece muito raramente, porque seres como o Bhagavan não aparecem com muita frequência. Se você quiser aprender, precisa ir à escola. Se você quer ter Yanana, né, ou seja, sabedoria ou despertar, tem que ir a um Yanani. Quero falar mais um pouco sobre a graça do guru. Bhagavan me disse que o guru é o eu real, que está dentro. O ser manifesta-se de uma forma e empurra a mente dos devotos em direção ao ser. Ao mesmo tempo, o guru reside dentro de nós como ser imanifesto. De dentro de nós, puxa em direção a ele. Esse empurra, esse empurra e puxa, né, é a graça do guru, né? É, o que que ele quer dizer aqui, né? O que que é importante aqui dentro dessa fala dele aqui? É que, né, e isso o Ramana também falava muitas vezes, o ser, um ser realizado, ele já ele está em conexão direta com a fonte, com aquilo que é transcendente, ou seja, com o próprio Brahman, com o próprio Grande Espírito. Ele é uma manifestação ali presente, né? Então, é por isso que ele fala, o guru é dentro do absoluto, né? O guru, o Brahman, o Shiva, o eu, tá tudo junto ali, né? Tudo uma coisa só, não tem diferença, né? É tudo, estamos tudo dentro do uno. Então, quando você consegue estar perto de um ser, o próprio ser interno seu começa a te puxar para dentro e o externo, né, que é o guru manifestado através de um corpo físico que a gente está olhando ali, começa a te empurrar para dentro, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. O próprio espírito seu divino te começa a te puxar toda essa parte de personalidade, de ser, do sentido eu sou, puxando você para o interior e a própria força daquele guru manifestado, daquele mestre manifestado, vai te empurrando para dentro. Então é por isso que o auxílio é um facilitador gigante, né? Para a graça do guru trabalhar em nós, precisamos nos entregar. Precisamos desistir de todas as coisas deste mundo e de todos os outros mundos e dirigir toda a nossa atenção para o ser. Se quisermos alguma coisa nesse mundo ou no próximo, nossa energia será dispersada nesses desejos e para preenchê-lo precisaremos nascer muitas vezes de novo, né? Uma vez eu disse ao Bhagavan que eu tinha um desejo de viver numa caverna onde poderia fazer meditação sozinha. Bhagavan me disse: se você mantiver um desejo como esse em sua mente, você terá que nascer mais uma vez para manter um desejo assim. Se estiver destinado a você, isso acontecerá por si só. Abandone a ideia. Ou seja, qualquer desejo, né, nos prende para uma nos prende a esse ciclo de reencarnações, nos prende a essas dimensões aqui, né? Por isso que tem que abandonar os desejos. Aí ele fala: então abandone todos os seus desejos, seus gostos, desgostos e preferência, sendo você de fato todo, que parte de você mesmo irá gostar ou desgostar, né? Se você está dentro do todo e é o todo, sentindo como todo, né? Sentindo não, sendo todo, né? Não tem nada para gostar e nem desgostar. Para fortalecer minha decisão, a Bhagavan às vezes me contava história inspiradora de serviço e devoção das vidas de outros grandes professores. Duas vezes ele me contou sobre Virupakshadeva e Guhainama Sivaya, dois grandes seres que viveram em Arunachala muitos séculos antes, né? Esses dois serviram seu guru em Karnataka com muita lealdade por muitos anos. No final desse período, o guru enviou ambos para Arunachala para que eles meditassem lá. Eles vieram aqui e pegaram diferentes locais para seus tapas, né, para suas práticas. Virupaksha Deva sentou na caverna que agora tem o seu nome, e Gurai Numasivai
pegou uma caverna que ficava mais abaixo da montanha. Ambos alcançaram a libertação depois de anos meditando aqui. Por fim, atraíram seus próprios devotos e iniciaram ashrams aqui. Olha que bonito. Mas você vê que é todo um esforço, né? Não é só o guru, né? Não é só você achar o guru iluminado que você ilumina né, por mágica, né? O esforço é necessário, né? A não ser que você já veio totalmente pronto, só precisava do estralar, né? Mas esses são raríssimos dos raríssimos. Talvez Bhagavan tenha me contado essa história porque sabia que o meu destino seria enviado para meditar por conta própria depois de muitos anos de serviço. Se um discípulo serve a um guru, não ganha nada com isso. Mas o discípulo, por seus. Perdão, vamos ler direito para entender a frase. Se um discípulo serve um guru, o guru não ganha nada com isso. Mas o discípulo, pelo seu serviço, purifica-se, torna-se apto a receber a verdade. O navio pode levar você para o outro lado do oceano, mas o navio em si não recebe nada de você. Há mais um verso que eu vou citar para você, esse foi cantado por Manickavachagar, cuja suprema devoção a Shiva habilitou a realizar o ser. Bhagavan citou muitas vezes os poemas de Manickavachagar para nós. Aí vai. Dei a mim mesmo a você, em retribuição você deve entregar-se a mim. E nesse negócio de entregar e tomar, quem é o verdadeiro vencedor? Em nossas transações recebi infinitas Ananda de você, né? Ananda é a paz, a alegria, a felicidade, né? Mas o que você obteve de mim? Nada, apenas um ego inútil. Agora que você está repousando em meu coração, o que mais eu preciso? Fiquei preenchido. Não precisa de nada porque você está em meu coração. Olha que bonito. Manikava Vachagar pôde cantar assim porque o próprio Shiva estava habitando dentro dele, como a sua própria realidade. Seus desejos estavam satisfeitos, ele não precisava de nada, né? Shiva é Deus, né? É um dos nomes de Deus, do Grande Espírito. Olha que beleza, né? Quando você consegue atingir esse estado aí, mas a importância, né? Talvez o que é mais importante, né? Se você tem a sorte de achar um guru, né? Alegria. Se você não tem, o guru pode ser também, isso o Pibi fala, por isso que é importante, né? Pode ser os livros de seres que realmente foram transcendentais, pode ser os ensinamentos que esses seres deixaram de alguma forma, né? Seja áudio, seja livros, né? Porque ali tem ainda a energia desses seres quando eles estiveram encarnado no planeta. Essa corrente espiritual desses seres que realmente foram iluminados ou que transcenderam, todos eles, essa energia permanece no planeta, né? Essa corrente, essa vibração, seja lá o nome que você queira dar. Então, isso é muito importante. Porque senão vai falar, bom, mas agora eu não achei um guru iluminado, então, 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 sem esperança? Não, esperança tem, porque o guru é sempre interno, né? Na realidade, o guru é sempre interno, né? O guru é o próprio Atma, a própria luz, seu interior, seu próprio espírito divino. Mas enquanto você não reconhece isso, você precisa do guru, de um guru externo, né? E esse guru externo, como o próprio Pibi fala, pode ser os livros, ou pode ser alguns professores que podem estar te ensinando, né? Pode ser espíritos também, né? Nem sempre o guru precisa estar em corpo físico, né? Pode ser seres espirituais que vêm. Aqui no Brasil nós temos essa facilidade de seres espirituais se manifestar através de médios, né? De outros seres, né? Que é uma maravilha também, né? A gente não pode esquecer de nada disso, né? De, de grandes seres que vêm instruindo nós aí de várias formas aí, né? E vamos aprendendo, mas e aí voltando àquele velho tema, né? As práticas é importante, né? Práticas de você tá se recolhendo algum tempo durante o dia, todo dia, né? As práticas antes de dormir, as práticas a hora
antes, quer dizer, antes de entrar em sono, né? E as práticas, a hora, logo a hora que levanta, tudo isso é importante. Durante o dia também manter, né? Manter a atenção nesse eu, né? Que esse eu que é você mesmo existindo, eu sou, né? Voltar até que essa consciência comece a ficar mais automática, né? A palavra automática não é boa, mas começa a ficar mais constante, né? Sem você ter que ficar fazendo esforço, né? Você começa a se tornar um observador, é, de si mesmo, uma testemunha de si mesmo durante todo o dia e toda hora, né? E isso vai se desenvolvendo com a própria prática de prestar atenção, é, no dia a dia em tudo que estiver fazendo, né? Seja lá o que for que estiver fazendo, desde a hora que levanta. Óbvio, né, que essas coisas não é tão é simples, mas ao mesmo tempo é complexa, porque existe outras forças se manifestando dentro desse, desse conjunto, né, que a gente vai chamar de ego, que é de mente, né, de corpos, que tem forças e que tem forças às vezes contrárias a esse processo de elevação, né? Às vezes não tem, né? Às vezes não precisa falar, às vezes tem, não. Tem muitas forças contrárias a esse processo. Não é nem contrária, né? É resistente, vamos dizer, é contrária, resistente a esse processo de elevação, de entrega, né? A esse ser transcendental, né? Grande Espírito, Atma, Brahman, né? Olorum, aí os vários nomes. Enquanto vocês pensam em alguma pergunta e comentário, eu vou pegar meu chá ali para refrescar a garganta. Tá gelado, vai. Alguém tem alguma pergunta e ou comentário? Então seguimos viagem aqui. Então aqui nós vamos direto para a pergunta da página 140. Aí a pessoa faz uma pergunta. No livro do Swami, eu li que ele gostava de beber água que o Bhagavan deixava no copo. Isso é uma espécie de ritual que para mim permaneceu depois que ele veio para o Ramana Ashram. O Swami faz uma distinção entre rituais comum e aceitar sobras do guru. Tem que lembrar que lá em Índia, né, isso aí é muito, muito sagrado, né? De um guru iluminado, você comer é, um pouquinho da comida dele é uma coisa fantástica, né? Esqueci o nome que tem para essa prática agora, acho que é agora eu não lembro. Depois eu lembro. Aí a Namalai vai responder. Quando trabalhei no Ashar, eu costumava beber a água com o qual o Bhagavan tinha lavado suas mãos. Olha aqui, ó. Tomava essa água 2 ou 3 vezes por dia. Mesmo depois de ter mudado para Palakutu, ocasionalmente eu ainda bebia essa água porque às vezes Mudaliar Patina, que é um outro, a trazia para mim. Ele sabia que eu gostava dessa água e sabia que estava acostumado a bebê-la, né? Ó, para você ver, porque tem a energia do ser, né? Então, é que a gente é ocidental, né? Mas se você está perto de um ser desse, né? Então, a energia é outra, né? Mas para nós não é tão simples isso, né? Aí, aqui o tradutor agora, né? Sundaram, que é o tradutor, ele faz aqui, ele faz um comentário aqui. Uma vez perguntei
ao Swamiji porque ele era tão apegado a beber essa água. Ele disse que era por causa de uma história que tinha lido quando ainda vivia em sua aldeia. A história era sobre um sábio chamado Patinatá, que vivia com seu discípulo Badragiriyar, em uma aldeia chamada Tiruvidaimbaradur. Anamalai continua a história. Todos os dias esses dois costumavam dar seus restos de comida a um cachorro. Algum tempo depois, esse cachorro nasceu, morreu e nasceu como uma princesa na família de o rei Bernardes. Olha que história interessante, né? Quando ela cresceu, o rei queria arranjar-lhe um casamento, mas ela recusou, dizendo que ao invés de casar, queria ir ver um sábio de nome Patinatar, que vivia em Tiruvidaimbaradur. Percebendo o quão determinada estava a princesa, então o rei concordou em levá-la ele mesmo para ver esse homem. Logo que ela chegou, Patinatara a reconheceu e contou ao seu discípulo que em uma vida anterior ela tinha sido o cachorro a quem ele era dado os seus restos de comida. Patinatara então acrescentou: ela tornou-se a iluminada porque comeu aquela comida. O discípulo achou essa história difícil de acreditar, né? Mas são histórias de lá, né? A gente não julga se é verdade ou se não, mas o que que é, né? Qual que é o fundo aí, né? Que se você está dentro dessa energia de um ser iluminado, sempre tem as vantagens, né? Como pode um cachorro nascer como ser humano? Ele perguntou. E como ela pode obter a iluminação simplesmente por ter comido essa comida? Patinatar respondeu: Vou mostrar a você. Então continuou a caminhar até um templo próximo, dedicado a Shiva. A princesa e o discípulo o seguiram. Quando eles pararam junto do templo, Shiva apareceu em frente a eles em forma de luz. A luz envolveu ambos, o discípulo e a princesa, e absorveu-os em si mesmo. Patinatar foi deixado sozinho. Ele pediu a Shiva: Estou sozinho nesse mundo agora, por favor, me diga que posso também ser absorvido em você. Shiva respondeu: Leve essa cana-de-açúcar amarga com você e visite meus templos. Cada vez que você visitar um templo, experimente a cana-de-açúcar. Se o gosto dela for muito doce, lá naquele templo você atingirá o samadhi e se tornará um comigo. Patinatar seguiu essas instruções, evitou muito tempo durante o período, cada vez que ia, estava amarga, depois foi para outro, estava amarga, né? Então, num pequeno. Aí, quando ele chegou a Tiruvantiar, uma pequena aldeia próxima, ele provou a cana e naquele momento o gosto doce tocou, né? A sua língua, ele atingiu o Mahasamadhi, que é o grande Samadhi, e desapareceu fisicamente, né? A recordação dessa história fez com que quisesse beber água deixada pelo Bhagavan. Entendeu por que que ele bebia? Ai, ai. Aqui depois ele continua a parte da história, né? Que lá década de 1930, enquanto, ó, já faz 95 anos, hein? Enquanto eu ainda estava servindo a Bhagavan no Ashram, desenvolvi uma severa dor no estômago. Um devoto médico do Bhagavan decidiu me levar a Madras. Madras é uma cidade grande lá para fazer exames. Lá fui examinado por causa da dor de estômago, nada foi descoberto, então estava para retomar ao Ashram. Lembrei-me dessa história de Patinatar e decidi visitar o templo em Tiruavantiyar, no caminho de volta para casa. Tinha ouvido de outras pessoas que quando Patinatar se desmaterializou naquele templo, ele deixou para trás um Shiva Lingam. Quando foi homenageá-lo em seu samadhi no templo, descobri que esse Lingam ainda estava lá. Shiva Lingam eu não sou nenhum especialista, mas já vi fotos disso daí na imagem, né? É umas coisas de pedra assim, redonda, grande, e isso aí é chamado, são chamados ligam, né? Que tem a força, a potência, um totem, né? Da divindade. E ele descobriu que ainda tinha um ligam lá.
Mas essa é a história, porque que alguns discípulos fazem algumas coisas meia diferenciadas, né? É que para nós ocidentais aqui não é tão simples assim, né? Acho que é prajade, que chama prajada ou prajade, que é você comer no mesmo prato do guru, né? O Ramana, não, o Ramana, Pra, quem que ia pra falar? SAD, pai. Pra, Pra, pra SAD. prasad, é, isso aí. Pra SAD. Eu É, lembrei da Lilica comendo as oferendas eu de tava Shiva hoje. Porque também tem, o pra SAD também é isso. Você passando, oferta, faz as exatamente, tava oferendas tentando para as lembrar, divindades e depois serve para os devotos. mas o Ramana não dava, não. O Ramana, ele fala, o quanto de gente que tem aqui, se cada um for comer um bocadinho, não vai ficar nada para mim. Se eu der para um, eu tenho que dar para todos, aí não vai sobrar nada para mim. Ramana tinha dessas, né? E ele não dava, como é, drixa, né? Iniciações, aquela que nem, porque em muitos lugares o pessoal, outros gurus dão com toque, né? Com água, com tipo de benzimento, dão mantra, né? Fala no ouvido, assim, ele não fazia nada. De vez em quando ele dava um olhar, né? Que era sempre no silêncio. Aí, um ou outro, aí quando ele olhava bem no olho, assim, aí a pessoa entrava entrava em samadhi, né? Pelo menos é isso que tá escrito por aqueles que viveram com ele, né, muitos anos. Então, dando sequência aqui, outra pergunta. Durante a meditação profunda, a paz está lá o tempo todo, mas existe ainda um sentimento de que a paz é algo que pode ir e vir. Eu sei que isso é apenas uma ideia, mas quero eliminar essa ideia e ter experiência direta da paz que nunca vem e vai. É, isso aí também todos nós queremos, né? Para isso que nós estamos aqui estudando. A paz permanente, né? Samadhi permanente, ou seja, o Sahaja Samadhi, né? Aí o Bhagavan diz: você é o ser real sempre. É apenas a noção de que você não é o ser real que tem que ser descartada. Ele pergunta: como que isso acontece, né? A Namalai vai responder: o ser é paz e felicidade. Realizar a paz e a felicidade dentro de você é a verdadeira realização do ser. Não há distinção entre paz, felicidade e o ser. Eles não são aspectos separados. Você tem essa ideia de que paz e felicidade estão dentro de você, então você faz um esforço para encontrá-las. Mas no momento, isso é ainda só uma ideia para você. Então pergunte a si mesmo: para quem essa ideia surge? Quem tem essa ideia, né? Você deve prosseguir nessa linha se quiser que a ideia seja substituída pela experiência. A paz não é uma ideia, nem é alguma coisa que surge e vai embora. Nós somos sempre aquilo, né, com letra maiúscula. E- Então, permaneça como aquilo, letra maiúscula, né? Aquilo é aquilo que é transcendente, aquilo que é inominável, né? É o Brahma Nirguna, né? Você não tem nascimento e nem morte, nem escravidão e nem libertação. Isso é a paz perpétua, livre de todas as ideias. A ideia, eu sou o corpo, é a que está ocultando isso. Isso é que tem que desaparecer. Então, essa aqui são as respostas clássicas, né? Tanto do Ramana quanto do Annamalai, né? Nós já somos, né? Nós já somos realizados no sentido de que a gente existe dentro do ser, né? A gente não existe fora do ser, né? Todo esse mundo, né? É a própria manifestação daquilo, né? Daquilo que é transcendente, daquilo e que tudo cria e tudo se manifesta, né? Depende da abordagem que você vai tomar. E, e nós somos umas centelhas desse próprio ser, né? Desse próprio Atma, desse próprio Brahman.
desse espírito divino, né? Desse Deus, né? Como queira também. E aqui e agora, né? Nós já somos. O que tem que tirar é essa noção, essa noção de que eu não sou iluminado, né? É tirar a ignorância, a avidia, né? E é isso que os grandes os maestros iluminados fazem. Ele não te coloca nada de novo, né? O Ramana mesmo falava isso, né? Não há nada de novo, né? Porque se fosse algo que você vai obter, se for algo novo, você vai perder uma hora, né? Então, o ser, né? Ser com S maiúsculo, né? Deus, Brahman, Shiva, grande espírito, já está imanente em cada um de nós existindo, né? Através desse, através desse eu sou, né? Que é esse reflexo da consciência pura manifestada aqui, né? Esse sentido eu sou, né? Lembra que eu estava respondendo a pergunta no início dos estudos de hoje, né? Então, esse eu sou, esse sentido eu sou, né? Então, toda a técnica do Brahmama, do Ramana, né, ou do Bhagavan, é, é nesse sentido, né? Agarrar-se a esse eu, né? Esse sentido de eu, né? Eu, quem é esse eu, né? Quem sou eu, né? E, né, mas interiorizado, né? E buscando, não adianta ficar que nem o manta, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, não vai resolver muita coisa, não. Mas se você, né, para, né, introspectivamente, né, tá tudo calmo, a mente pelo menos tá mais acalmada e vai nesse sentido de quem sou eu, né, primeiro tenta tomar essa consciência de si, porque isso não é difícil, né? Eu sou não é difícil, né? Cada um é eu sou. Cada um é um eu existindo para si mesmo, né? Tudo bem, a gente vai perceber dentro da multiplicidade, eu vejo vocês aí, vocês me veem aqui. Mas isso é o próprio poder do grande espírito que tem esse poder da multiplicidade, né? De se multiplicar em, em milhares, milhões, e trilhões, e bilhões, e quadrilhões, sei lá o quê, infinitos Jiva-Atmas, né? Jiva-Atmas são cada ser manifestado igual nós aqui. É, e é isso, né? É tomar essa consciência. Essa é a prática do Brahman, por isso que ele fala, essa é a prática direta, porque de qualquer forma, outras práticas, uma hora você vai ter que tomar consciência desse ser que é você mesmo, né? A realização é isso, né? Não importa a prática que você faz, por isso que ele fala, essa é a prática direta, porque você vai direto na fonte, né? Você vai querer saber da onde que é a origem desse eu sou, né? Ou buscar a origem do pensamento também. O PIB também tem um dos exercícios ultramísticos dele lá, que é que chama, acho que o exercício da serpente, se eu não me engano, que é você ficar, né, mas daí você tem que estar em estado de meditação, né? Ou seja, tá com a mente totalmente concentrada ou num único pensamento até que ela esteja. É porque meditação, o termo correto seria para um único pensamento, né? Ou está na concentração. Tá com a mente concentrada e observando. Aí cada pensamento que vem, você, né, tentar buscar da onde que ele está vindo, a origem daquele pensamento, porque daí você vai no eu, nesse eu sou puro, né, original, original ali que está na Bússia, né, está junto com a mente pura. Então toda a técnica é isso, né? Agora tem que praticar e aguardar a graça, né? Porque toda a prática, todo o esforço desse eu sou que está manifestado aqui através dos corpos, chega até aí, chega até essa mente pura, chega até o que já é grande coisa, né? Se você chega até aí a mente pura e se mantém ali por um tempo, aí a graça vai, aí o samadhi acontece, né? O samadhi ou a transcendência acontece, né? E agora, para quem toma a medicina, a possibilidade e a chance aumenta exponencialmente. Enrosquei a palavra aqui. É, e aí por quê? Porque a medicina, pela própria natureza do espírito do vegetal, dentro de um trabalho que
é que realmente tem transcendência, né? Dentro de um local, aquela coisa toda, é, a expansão da consciência vai acontecer e vai ampliar, né? Um exemplo do guru que tem a capacidade de ampliar a consciência é quando a gente está dentro de um trabalho com a medicina, dentro da casa aqui no Paz Natural, e eu não estou fazendo propaganda, eu estou trazendo um exemplo, né? Quando vem, por exemplo, o mentor ou a mentora que vem, né? Ou a mentora que vem junto com a Gina, ou o mentor que, que se manifesta através dos meus corpos, né? Como que a consciência expande, né? Às vezes você está numa expansão e simplesmente aquela expansão vai aumentando. É isso que é isso que a presença de um guru de um guru realizado ocasiona para um discípulo que está próximo dele, que estiver preparado também. Se não tiver, não vai acontecer nada, né? Mas é para vocês terem uma ideia, porque isso você já deve ter tido essa experiência algumas vezes, né? Que simplesmente quando há a manifestação desses seres, a consciência amplia muito mais, né? Muito. Se já tiver ampliado, então, aí você vai muito mais. Mas se tiver pouquinho, amplia muito, né? Então, esse é a frequência desses seres iluminados, né? É só para é só para trazer exemplos reais, né? Senão a gente fica muito na teoria. E também essa prática, né? E é por isso que também a importância de estar sempre fazendo prática ou de relaxamento, ou de pranayama, ou de japa, ou de mantra, não importa, todas essas práticas são válidas, né? Tudo é válido, né? Porque cada um está tá no, tá num estágio, tem uma determinada da dificuldade, tem algo para transcender, então tudo tem validade gigante. E por quê? Porque todas essas práticas, quando você toma uma medicina e a medicina expande, você já está mais preparado, né, para receber aquilo que a medicina pode te auxiliar naquele momento ali da, de uma expansão maior. E isso é graça, né? E você também ter condições, né, de dentro de uma expansão de consciência junto com a medicina, junto com o espírito da ayahuasca, você conseguir, por exemplo, perguntar quem sou eu, né? Parece fácil, mas não é tão fácil, né? É lembrar, primeiro você precisa lembrar, por isso que eu estou falando, precisa lembrar, se naquele momento que está com a consciência expandida, você consegue, né, tá ali, a mente está mais ou menos calma ali, e tá, a expansão está grande, você faz essa pergunta e se deixa, né, se permite, é muito importante, né? É um auxílio gigante, né? E aí vai, e aí vai. E também, né, o treino da mente concentrada, né? Toda prática de meditação é concentrar a mente. Pranayama também é para concentrar a mente. Todas as práticas, seja de yoga, seja do Zyanani, seja de Bhakti, é, é manter uma mente concentrada, né? Porque normalmente a mente é um macaquinho que vai para lá, para cá, para cá, para lá, não para nunca, né? Então, concentrar a mente é fortalecer essa mente, né? Uma mente forte é uma mente que tem uma capacidade de concentração em qualquer assunto. E isso é muito importante dentro da sua vida diária também, né? Seja lá o que você faz, né? Não importa o que você faz, se você está concentrado, né? Você vai ter maior possibilidade de fazer aquilo que você está fazendo com maior sabedoria e de uma maneira mais suave, mais bela, né? Com atenção. Então vamos ver o que que a Ana Malai responde, depois a gente abre para comentários e pergunta, né? O ser é paz e felicidade, realizar a paz e a felicidade dentro de você é a verdadeira realização de ser. Isso aqui eu já li, né? Então pergunte a si mesmo para quem é essa ideia, para quem que tem essa ideia.
Então vamos lá. Aí ele continua embaixo. Você deve prosseguir nessa linha se quiser que a ideia seja substituída pela experiência. A paz não é uma ideia nem alguma coisa que surge e vai embora. Nós todos somos aquilo, né? E aí o que tem que desaparecer é a ideia eu sou o corpo, né? Até aqui a gente já leu. Então vamos lá. Aí ele continua com outra pergunta. Então a noção de ser o corpo e a mente volta e cobre a experiência? Boa essa pergunta, né? Sim, sim, essa é a ideia. O seu corpo não existe durante o sono profundo. Todos apreciam o sono profundo e a razão pela qual gostamos é que nele não há pensamentos. São os pensamentos que surgem posteriormente que causam todos os nossos problemas. Não existe uma entidade separada durante o sono profundo, porque não surge nenhum pensamento para criar a imagem de tal entidade. Quando o estado de vigília aparece, surge o primeiro pensamento: eu sou o corpo, trazendo com ele a separação, as dúvidas e a confusão. Se você puder ficar sem esse pensamento no estado de vigília, haverá o reconhecimento. Eu sou, eu sou Ramana, eu sou Arunatila, tudo é eu mesmo, Rama, Krishna, todos são você. É apenas esse pensamento limitante, eu sou o corpo, que afasta o reconhecimento da consciência de você. No estado de vigília ou Yanani, não tem pensamento limitantes. Não tem ego que se identifique com o nome e forma. Seu estado é claro como cristal. Ramana Bhagavan não tinha ego, nem pensamentos limitantes, por isso que ele conhecia a si mesmo como sendo essa paz, essa felicidade, né? Então é isso. É a gente, todo o nosso esforço é para tirar todas essas essa. Eu estou tomando cuidado com o nome, né? Mas o nome é avidia mesmo, é a ignorância, né? Tirar todas essas falsas identificações que a gente tem com todos os nossos corpos aqui existindo, né? De achar que é o corpo físico, de achar que é o corpo emocional, né? Nós somos seres divinos, mas até que essa ideia realmente não haja nenhuma dúvida dentro do seu ser, isso leva tempo, né? Então tem que escutar isso muitas e muitas e muitas vezes, né? E até que isso não haja mais dúvida dentro de cada um, né? Aí começa a fazer aí essa limpeza, essa faxina dos sânskaras, né? Ou das reminiscências dessa vida e de outras vidas e de outra existência começa a diminuir. Porque senão seria muito simples, né? Muitas vezes a gente, ou dentro da medicina, ou dentro de uma meditação bem-sucedida, né? Ou em algum momento qualquer que haja um vislumbre maior, de que você se percebe como sendo um ser, tendo dentro do todo da consciência cósmica, né? Está existindo ali. E por que que essa experiência, e por que que isso não é permanente, né? Porque todas essas reminiscências, né? O sânskara, vassanas também, são vários nomes, mas todos sinônimos mesmo. É, são fortes ainda, né? Elas têm força e aí a hora, né? Aí você, né? Esse sentido de eu sou entra, né? Torna-se o próprio ser, né? Se reconhece como sendo o próprio ser, mas não mantém, né? Não mantém porque essas reminiscências têm força e elas retorna e te traz de volta para cá, por esse eu sou aqui dentro do, dos corpitos físicos, né? Dentro dos corpos emocionais, dentro dos corpos materiais aqui dentro da mente concreta. Então é só quando essas vassanas deixam de ter força para te trazer de volta, né? Ou seja, essas vassanas são os próprios karma, né? Todas essas coisas aí faz parte do karma. Aí você aí você entra numa transcendência ou no samadhi, como queira, né? E aí não não volta mais, né? Não volta mais para esse nível, é,
esse nível da mente concreta. Pelo menos a mente concreta deixa de ter força. E aí você está realizado. Mas até lá, todo trabalho é necessário, todos os estudos é necessário, e o caminhar se faz caminhando. Caminhar se faz caminhando. Não é parado no banquinho, não, na beira da estrada, não. Alguém tem perguntas ou comentários? Se não, encerramos. Ô, pai, Diga-se. quando eu vou dormir, né, eu sempre faço minhas orações, aí eu peço pra manter minha consciência, né? Mas eu peço pra manter minha consciência do eu aqui, agora, né? Eu, Regiane, pra que não, né, não caia em armadilhas durante os sonhos, né? Então, aí, segundo o que tá falando aí agora, né, se é o que eu entendi corretamente, durante o meu sonho, né, quando eu atingir o sono profundo, que eu, que eu, que eu volte e mentalize é, o eu superior, é isso? O grande espírito, né? E o Atman, assim. Isso. E não focar no eu aqui, Regiane. É isso mesmo? Já tá tão difícil. Eu acho que eu não Meu- entendi isso. Eu não entendi sua É, pergunta, a origem da sua pergunta. Inicie ela de novo, por favor. quando eu vou dormir, eu sempre faço minha oração para manter minha consciência. Sim, Mas a consciência, eu, Regiane, aqui desperta, né? Para sim. que durante o sono, os sonhos, né? Eu não caia em armadilhas aí, né? De que acontece, né? Ah, não, Acabei. entendi. Agora eu entendi. Sim, mas Isso. não tá errado, porque é essa consciência eu sou é que tem que se manter, entendeu? O eu superior Hum, já é o eu superior, entendeu? hum, Ele já está existindo, ele é imanente em cada um de nós. Esse eu sou identificado com Regiane, ele é essa centelha, né? Esse Jiva, Atma, esse centelha existindo. O que, hum, então, se você, como Regiane, tá, né? Eu sou, quero estar consciente no sonho, tá certo, porque esse corpo está dentro desse veículo, né? uhum. Esse eu sou é o que vai, é a mesma consciência que vai estar no corpo astral. E é a mesma consciência que está no corpo mental e é a mesma consciência que está no, no estado de sono sem sonho ou de sono profundo, né? A essência, o substrato, a base é sempre a mesma, né? É, porque eu fazendo isso tem me ajudado bastante, né? Tem situações que eu falei assim, não, eu não. Não, não, isso aí já não Uma quero outra, mais, não faz mais parte da minha vida. sim, mas uma outra técnica é entregar, quer dizer, uma sugestão de técnica, né? Hum. É a hora que você vai deitar para repousar e você entregar ao eu superior, a sua alma, a sua essência mais Não, eu já faço ascendente, isso. entregar aquela noite ali. Então, tudo que acontecer ali, que seja guiado pelo seu eu divino mais profundo ali, transcendente, para que, né, seja uma noite. Se tiver que trabalhar, vai trabalhar. Se tiver que ver coisas que não são buenas, de si mesmo, vai acontecer, mas tudo isso faz parte, né? Então, mas daí você tem Sim. que confiar na guiança do próprio ser divino, né? É Não, entregar. eu já faço isso, pai. Desde quando começou as aulas, assim, que o pai ensinou essa técnica, eu faço quando eu acordo, para entregar meu dia, e faço antes de dormir, para entregar minha noite de sono. Sim, é, é. Esse E tem sido é um muito bom, tem sido exercício, muito é bom. um exercício de sabedoria, né? Tem sido muito bom, tem E sido não muito bom. Eu percebo. reclamar, e não reclamar do que acontece, né? Não, não reclamo, não. Nem Só fica durante, esperta, né? nem Só fica durante o esperta. dia, nem durante a noite, nem durante, nem durante o astral, É. nem durante as coisas do astral. Não, o que eu tô fazendo o quê? É ficando mais observadora, né? Observando tanto quando tô desperta, né? Durante o dia, quanto à noite, né? E Observando as minhas ações, as minhas atitudes.
né? Importante. Porque tem coisas que não precisa se repetir, não faz mais parte, né? São escolhas também, né? E se você está consciente no astral, você começa a lidar com coisas do astral que já não precisa tá mais Sim. acontecendo, porque muitas vezes a gente já trabalhou as coisas no plano físico, no mental concreto, ou já até deixou alguns vícios, mas o corpo astral ainda não abandonou o vício, não, né? A pessoa É, já parou de beber vai, 3, 4 anos, mas no astral ainda sai, o corpo astral está tão viciado e acostumado que ainda sai para tomar uma cachaçinha no astral. Ou não, isso é muito fumar, ou real. outros vícios, né? Estou falando, pode ser de açúcar, Sim, pode ser de adito, sim. tanto faz. Eu estou dando um Não, exemplo, sim. é isso. Sim, não acredito. Eu mesmo já. Eu fui numa festa, no sonho, tava numa festa, me ofereceram Coca-Cola. Aí eu, mas eu não bebo Coca-Cola. Então, mas já teve, aí, tá vendo? Isso é Foi consciência, cura. numa consciência Porque. do corpo astral. Boa, isso é É, exatamente. Eu já não é, como mais carne, ele está no sonho. Não, eu já não como mais, já não fumo, já não isso, né? Isso é importante. É isso ah, aí, meus queridos amigos. Até quinta que vem aí. Estaremos juntos novamente aí, até quinta-feira que vem aí. Então vamos encerrar com o nosso sininho. Quem se sentir confortável, fechar, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a compreensão, reflexões, vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, Namastê, alegria.